Mateus capítulo 21, verso 17. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler juntos o versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Esse texto que nós lemos na palavra do Senhor, ele não é só a narrativa de um milagre, mas ele também não deixa de ser uma parábola. E como toda parábola na palavra de Deus traz uma aplicação na nossa vida, nós temos hoje na parte do Senhor algo que deverá nos fazer refletir como está a nossa vida diante do Senhor. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. O povo de Deus é aquele que tem feito a sua parte de semear. A terra em que a palavra de Deus é semeada é o coração humano. Na história da vida humana, nós vemos que cada pessoa cresce de uma maneira pessoal. Dentro da igreja, nós conseguimos ver irmãos que têm 20, 30 anos de caminhada cristã e que cresceram muito pouco. E vemos também cristãos que aos 3, 4 anos de idade, ainda meninos na fé, cresceram muito espiritualmente na fé. E uma das coisas que evidencia o nosso crescimento espiritual é o nosso frutificar. O Senhor tem uma expectativa com a sua igreja de que a igreja dele, que somos nós, possa existir e dar frutos. E eu começo fazendo uma pergunta para você refletir. Quanto tempo faz que você teve um encontro com Jesus? Quanto tempo faz que você pertence ao Senhor Jesus? Você sabe que a história da figueira, ela é uma representação de Israel. A figueira na Bíblia representa Israel. Assim como, espiritualmente falando, a figueira também nos representa. A parábola da figueira, essa história do milagre da figueira também nos representa. Muito embora nós tenhamos visto na maior parte das narrativas de milagres nos evangelhos e também de parábolas que o Senhor contou, essa é a única menção de um milagre ao contrário, um milagre negativo, um milagre em que uma maldição é liberada. E nós não queremos maldição sobre nós, nós queremos a bênção de Deus sobre nós. Essa semana, conversando com um irmão aqui, eu estava dizendo que a bênção não é algo que eu deva correr e procurar. Porque se lemos Deuteronômio 28, diz que se atentamente nós ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos a palavra do Senhor, certamente aquelas bênçãos e mais um monte de bênçãos que estão listadas, não só em Deuteronômio 28, mas em outros textos sagrados, diz que todas aquelas bênçãos nos seguirão. Não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que correrá atrás de você. Você está na bênção? Ou você está passando numa prova? Sabia que algumas provas pelas quais passamos também estão
no rol de bênçãos. Ser provado é uma bênção. E bendito o varão que na hora da provação glorifica o Senhor na hora da prova. Então, você está passando prova, passe pela prova dando glória a Deus, conforme nós cantamos aqui. Não passe pela prova reclamando, murmurando, queixando-se de tudo, atribuindo culpa a todos e não assumindo a sua própria responsabilidade na prova. Pastor, vou fazer uma prova, ore por mim, orarei sempre, mas a sua parte é estudar para a prova. Como cristãos, nós temos aprendido através da palavra de Deus. Se você não alcançou maturidade suficiente para passar por alguns tipos de prova, o culpado não é Deus. O culpado é você mesmo. Então, como está você? Está na bênção? Está na prova? Ou você está correndo o risco de, pelo Senhor, ser amaldiçoado? A história fala a respeito da figueira, que em Israel a figueira produzia primeiro o fruto, depois as folhas. Primeiro aparecia o fruto, depois as folhas. De longe você olhava uma figueira, estava cheia de folhas, pode procurar, tem fruto ali. O fruto vinha antes das folhas. As folhas na palavra de Deus nos fala sobre a aparência daquilo que não é real. Quando o Senhor passa por aquela figueira, Ele olha a aparência da figueira. Quando lemos o Evangelho de Marcos, que tem a mesma narrativa da figueira que não produzia, Marcos diz que, porque aquele não era um tempo da figueira produzir frutos, mas ela tinha a aparência de que estava produzindo. O Senhor Deus é aquele que anda no meio da igreja, entre os castiçais, no meio da sua igreja, Ele nos olha, Ele nos vê. E eu me preocupo se o que eu tenho mostrado para o Senhor é apenas uma vida de aparência. Pelo contrário, nós temos motivado os irmãos da igreja a buscarem os dons espirituais, porque os dons espirituais são ornamento da igreja do Senhor, embelezam a igreja do Senhor. Mas o texto que nós estamos lendo diz que Jesus estava a caminho, Ele estava vindo. Os irmãos sabem o que aconteceu antes desse fato acontecer. Eu preguei essa semana aqui nos últimos 7 dias, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sob um jumentinho. Falei da importância da humildade. Os irmãos, a maior parte estava aqui, ouviu isso. Ele tinha acabado de passar por essa experiência de glória, mesmo que fosse uma glória limitada para quem ele realmente era. Depois que ele sai de Jerusalém, na sua entrada, e os discípulos ficaram maravilhados quando viram o templo, naquela beleza toda. Agora Jesus sai dali e quando ele está a caminho, ele vê uma figueira que estava vistosa, bonita por fora, e ele então procura um figo nela e ele não acha. Se o Senhor Deus procurar um fruto em você hoje, que fruto que você está produzindo? Qual o tipo de fruto que você tem produzido para o reino? O que é uma vida de aparência? Uma vida de aparência é uma vida de falsa fé. Nós temos conhecido muitos artistas na fé hoje. O meio evangélico tornou-se um mercado gospel. Isso começou a vir no nosso meio, e isso começou a tomar um espaço dentro da igreja, que hoje está muito complicado. Você que nos visita, nós temos aqui uma linha de pensamento a seguir. Primeiro, a palavra de Deus é a nossa principal bússola. Nós não temos outra, a principal e única bússola, ela que nos guia. Segundo, nós somos uma igreja que valoriza a prata da casa.
Hoje nós temos o pastor que vos fala, que é o pastor presidente, mas eu tenho mais 4 pastores aqui que me auxiliam. Juntos a esses pastores, nós temos grupos de irmãos que são líderes aqui conosco há muitos anos e que estão aptos a orarem por cura e por libertação. Porque nós ensinamos, nós primamos pela prata da casa. Por conta do que, pastor? Por conta dos traumas que a experiência nos trouxe nesses 20 anos. De trazer os artistas da fé, que em cima de um púlpito emocionam um povo, mas a vida aí fora não é coerente com aquilo que se prega. Uma vida de aparência, uma vida só de folhagem. E nesta ocasião em que Jesus busca o fruto, existia o grupo dos fariseus, com quem Jesus, durante todo o seu ministério, ele os confrontou. Eram pessoas que viviam aquele lema: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eles tinham uma vida de aparência, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, só folhagem, só aparência. É o falso adorador, é o servo inútil, que nos diz a palavra do Senhor Deus. Eles são como casas sem alicerces, é uma casa sem base, ela vai cair, uma hora cai, mesmo tendo a aparência. São aqueles que falam muito e fazem pouco. Como é que Jesus vê você nessa noite? Quanto tempo você tem de vida cristã? O que você tem produzido para o reino? Nós temos dado oportunidade para irmãos aqui na igreja. Agora eu falo com a nossa igreja. Meus irmãos, quando você tiver o privilégio de ser convidado para fazer alguma coisa, não negligencie o convite. Alguns convites acontecerão uma única vez. Então presta bem como vem o convite. Pode ser uma oportunidade do Senhor para você. E quando Deus nos dá uma oportunidade, Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe como estão os nossos talentos e a nossa vida interna com Ele. Mas não despreze uma oportunidade. A oportunidade que o Senhor Deus nos dá sempre terá como meta e objetivo frutificar para o seu reino. Mas nós vamos colocando empecilhos. Eu tenho dificuldade para falar, eu tenho dificuldade para me expressar, eu tenho vergonha para fazer isso ou para fazer aquilo outro. Mas no dia a dia, quando passamos um pelo outro, a nossa vida é uma vida de aparência, de folhagem. No verso 19 diz então, eu quero que você olhe comigo. E vendo uma figueira, o Senhor viu, à beira do caminho. Ela não estava no caminho. O cristão precisa ser uma figueira no caminho. O cristão nunca poderá ser uma figueira à beira. Quem fica à beira não cumprirá o propósito do Senhor, especialmente tratando-se do caminho, porque o caminho é uma pessoa, o caminho é Ele mesmo. E diz aqui que esta figueira, ele viu a figueira, essa figueira estava à beira do caminho. E o que o Senhor faz então? Ele faz aquilo que faz comigo e com você, que na maior parte das vezes nós não temos consciência disso. Ele aproxima-se dela. O Senhor, Ele sempre vai se aproximar de nós. Ele chegando perto de você, olhando hoje para você, o que Ele vai encontrar em você? Eu torno a dizer: e não tendo achado não folhas, verso 19, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. O que a beira do caminho fala? A beira do caminho fala de neutralidade. A beira do caminho nos faz lembrar a parábola do trigo e do joio. O joio está no meio do trigo, mas ele se parece com o trigo. A beira do caminho nos faz lembrar a camuflagem do camaleão, que ele se camufla
de acordo com o seu ambiente para não ser descoberto e não tornar-se uma presa fácil. A beira do caminho fala de não comprometimento com as coisas de Deus, de você, muitas vezes na hora da decisão, você agir como Pilatos fez: eu lavo as minhas mãos mediante essa situação. Isso está à beira do caminho, mas foi à beira do caminho que aquela figueira chamou a atenção de Jesus. Você chama a atenção de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele morreu por você. Agora, muito impressionante nesse verso que nós acabamos de ler, verso de número 19, é que o Senhor dá uma sentença para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Pastor, ele amaldiçoou a figueira, que coisa terrível, hein? Eu vou levar você a um outro raciocínio. Sabe qual foi a palavra de Jesus em outras palavras? Fique do jeito que você está. Ela era frutífera? Não. Então, em outras palavras, Jesus disse assim: fique do jeito que você está. Mostre para as pessoas só a sua folhagem, mas eu sei que você dá folhas, mas não dá fruto. Meus irmãos, isso deverá nos preocupar sempre. Eu tenho mostrado frutos ou eu tenho mostrado a folhagem? Quando nós nos vemos, nós vemos no outro o fruto ou a folhagem? Maldição virá sobre os que não produzem? Virá. Mas como é que a maldição nasce? Nós aprendemos em Provérbios que a maldição sem causa não alcança pouso. Nunca a maldição virá sem uma causa qualquer. Você não poderá ser amaldiçoado se você, com a sua vida, tem agradado a Deus e tem obedecido ao Evangelho do Senhor Jesus. Amaldiçoa aquele rei lá. Meu senhor, o senhor me desculpe, eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Não, mas tenta. Não vai dar certo, meu senhor. Mas eu estou mandando. Então, senhor, desculpa, eu não vou fazer, porque eu não tenho poder de amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Você tem medo de uma praga te alcançar? Eu não, pastor, está escrito lá: praga alguma chegará à tua tenda, mas quando um macumbeiro faz um despacho na porta da sua casa, você pede outro para tirar o despacho, não é? Qual é o medo? Qual é a razão? Está devendo? O Senhor hoje está nos chamando a uma reflexão sobre como está a sua vida no reino. Você é um esquenta-banco? É alguém que faz parte da família madeira? Ou a família plástica, no nosso caso, que vem aqui e é mais um que veio assistir o culto? Porque como assistente do culto eu não preciso fazer da minha vida um estilo de adoração e culto. O maior culto que eu presto ao Senhor é o culto quando ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Esse dos cultos é o maior. A figueira ficou como estava, infrutífera. E a Bíblia nos diz que aqueles que não derem frutos, no dia do grande juízo, a sua palavra, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, as ovelhas estarão à sua direita, os bodes à sua esquerda. Os anjos retirarão o trigo do meio do joio. Haverá esse apartar. E nós aprendemos na palavra que Deus não erra na sua seleção. Ele só vai tirar para o seu celeiro aqueles que de fato lhe pertencem. Mas se eu não tenho a decisão urgente de mudar a minha vida e o tipo de crente que eu sou, então o que me espera é seca, é uma vida sem graça. Eu vou ficar esquelético, eu vou morrer. Isso é grave. Em todo tempo
do seu ministério, o Senhor Jesus levantou-se contra a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É a vida aparente. É a vida que engana o outro, mas que não engana Deus. Então, o convite do Senhor para cada um de nós nessa noite é que sejamos leais àquilo que nós confessamos como a nossa fé. Que é duro, é muito duro você ouvir o Senhor Jesus dizendo: é essa vida que você quer? Então fique como você está. O Senhor sempre vai procurar frutos em nós. Sempre. Cantamos aqui um hino: Cristo vai hoje passar, passar, passar. O Senhor Jesus, Ele sempre passa na nossa vida, na nossa casa. O Senhor Jesus sempre vai passar no nosso trabalho para ver como é que nós estamos trabalhando. Não é para o nosso patrão, é para Ele. Nosso patrão é Ele. Ah, mas eu não tenho que obedecer a homem algum. Já está desobedecendo a Deus. Já está sendo infiel ao Senhor. Não está produzindo fruto digno de arrependimento. O Senhor, quando procura fruto em nós, Ele vê, não é só o fruto que está escrito no fruto do Espírito: amor, paz, benignidade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Não é só isso. Isso é normal em nós. É obrigação nós termos isso. Mas Ele está olhando para ver se o nosso caráter de fato foi transformado, se de fato a nossa mente sofreu uma metanoia, uma transformação ou não. Se de fato eu amo de verdade ou se eu amo só de palavras. Qual o fruto que o Senhor está encontrando em você hoje? Tem gente que tem tudo e não faz nada pelo reino. Assim também como tem gente que nada tem porque nada faz pelo reino. O que Deus tem te dado, você tem colocado a serviço do Senhor? Ou você tem tido uma vida egoísta? Você faz parte daqueles que, faltando pão, alimenta a multidão, ou você não tem um pão para oferecer? Eu não digo do pão que nós oferecemos, o pão físico. Você não precisa estar nem dentro de uma igreja. Se você der uma volta nas padarias que tem aqui em Coqueiral, cedo, no período das 6:30 da manhã até as 8:30, 9 horas, você vai perceber a bondade do nosso povo brasileiro. Sempre que tem alguém pedindo um pão, sempre vai ter alguém com uma alma generosa que vai dar o pão nosso de cada dia. E isso não significa que a pessoa faz isso porque ela conhece Deus, ou conhece a sua palavra, ou frequenta uma igreja. Mas o Senhor diz que pelos frutos nós conhecemos quem é uma pessoa. O pior é que nesse texto, eu quero que você olhe comigo. Jesus, porém, versículo 21, lhe respondeu: em verdade vos digo que se você não tiver fé, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. Duas coisas. Existem problemas que são uma folhagem na sua vida, que já estão aquelas folhas amarelas. Você sabe por quê? Porque você perdeu a seiva, o que mantinha você lustroso, brilhante, verdejante, mas até a aparência do brilho da glória do Senhor sumiu de você. Você pensa bem, aquela figueira estava à beira do caminho, mas ela estava ocupando um lugar. Deus quer que onde nós estivermos não sejamos inúteis ao seu reino. Em todo lugar, Deus quer que nós frutifiquemos. E sabe qual é a mensagem do Senhor para cada um de nós nessa noite? Ele está olhando para nós, esperando que nós façamos alguma coisa para o seu reino. Porque se eu não fizer, ele diz assim, outra parábola, que ele é o Senhor, ele não é só a figueira, mas ele é a videira verdadeira e o Pai é o viticultor.
O Senhor Jesus diz: toda vara que em mim não dá frutos, Ele vem e limpa, para que veja se ela tenha uma reação e produza. Algumas varas, quando o Senhor vem e limpa, produzem mais frutos, e esses frutos vão gerar novos frutos. Mas outra parábola, o Senhor Jesus disse que um dono de uma videira veio ver como estava a sua videira. E quando ele olha a sua videira, ele viu que naquela videira não havia frutos. E quem cuidava daquela videira disse ao senhor da videira: por favor, me dê mais um tempo. Eu vou limpar no entorno dela, eu vou escavar no entorno dela, vou adubá-la. E daqui a um tempo, quando o senhor voltar, o senhor vai ver. Se ela não reagir, aí o senhor pode falar, eu irei consumi-la. Porque, segundo a palavra de Deus, a árvore que não dá frutos, ela será cortada e lançada aonde? No fogo. O fogo não foi feito para você. O fogo foi feito para o diabo e os seus anjos. Então, que fruto você tem dado? Nós temos frutos a dar na vida, uma vida de fidelidade, de honradez ao Senhor e à nossa família, um fruto de produção. Um crente, ele sempre deverá gerar um novo crente. Um crente que teve a sua alma salva sempre deverá sentir compaixão pelas almas que estão se perdendo. Um crente sempre deverá clamar a Deus a misericórdia para aqueles que estão caminhando sem Deus e sem direção. Se você não está produzindo para o reino, o olhar para o Senhor hoje é de compaixão, de misericórdia, mas haverá o tempo em que Ele vai ordenar aos seus servos: cortai-o, cortai-a e lançai-a no fogo. Lançai-a no fogo. O Senhor sempre vai estar caminhando no meio da igreja, olhando para a sua igreja, vendo se ela está de fato ou não produzindo frutos. Eu quero convidar você para que se empenhe nessa tarefa de ganhar alguém para Cristo, de chegar com alguém na presença de Jesus e dizer: Senhor, esse é meu amigo, Senhor, essa é minha amiga. Se você pode hoje, saindo daqui, e não viu isso, eu convido você para que reveja o vídeo que foi feito, um pequeno filme para ilustrar, com o tema Cartas do Inferno, uma carta do inferno, a respeito de um rapaz que foi parar no inferno e descobriu no inferno que o seu amigo, com quem ele a vida toda andou, era um cristão que se omitiu. Então ele manda do inferno uma carta para o seu amigo. E a narrativa vai mexer com você. Se você pegar uma carta, se você tem mais de 30 anos hoje, presta atenção no que eu vou dizer, pegar fotos de 30 anos. Essa semana agora, passada, eu tive com algumas fotos do meu passado, 30, 40 anos atrás. Sabe o que me chamou a atenção? Não foi aqueles que continuam conosco, foi aqueles que o Senhor levou. E graças a Deus, naquele hall de amigos, eu contei: esse está com o Senhor, esse está com o Senhor, esse está com o Senhor, esse está com o Senhor. E graças a Deus, naquele grupo todo, eu não tive ninguém que eu tive uma dúvida: e esse, será que está ou não? Por quê? Porque eu conhecia o fruto daquelas pessoas. O Senhor espera que você frutifique, que você faça alguma coisa, que você reaja, que você se levante, se coloque à disposição do reino e diz: a partir de hoje eu vou fazer alguma coisa. Tem quantos anos você está dentro da igreja e você não contribui nem com um copo d'água? Eu não tenho preocupação em falar isso. Já passei dos 50 e eu tenho uma responsabilidade com você que me ouve nesta noite. Eu não vou perder essa responsabilidade de dizer: para de criticar e faz alguma coisa pelo reino. Deixa de ser uma figueira à margem do caminho,
pula para dentro do caminho, se liga na seiva que vem do céu e comece a produzir frutos. Faça um alto desafio. No próximo batismo da minha igreja, eu vou trazer alguém, vai descer as águas batismais e eu vou chorar com Jesus, dizendo: obrigado por esse meu amigo, por essa minha amiga, por esse irmão meu, por essa minha mãe que estava perdida, mas encontrou Jesus, agora vai morar comigo no céu. Se é de Jesus mesmo, você está produzindo mesmo, ou você só tem folhagem? Essa é a palavra do Senhor para nós. Eu quero ser como Jesus. Você quer dar glória a Jesus aí, irmãos? Quero ser como Jesus. Senhor.